No meio protestante, existe uma incoerência muito grande, um impasse com relação à hierarquia, com relação à liderança, a pastor e fiéis. É muito comum nós vermos, até mesmo em pregações, pastores ensinando que os fiéis devem ser submissos, obedientes ao pastor, porque o pastor foi colocado lá por Deus. Ele é uma autoridade que não deve ser desobedecida. Aparentemente isso é razoável e justo. Aparentemente. Isso porque, se pensarmos profundamente sobre isso no meio protestante não tem nenhum sentido. Vou já explicar. Imaginemos um pastor que exige a obediência dos seus fiéis. Esse pastor ele faz parte de uma denominação que foi fundada por um pastor que se revoltou contra o antigo pastor de uma outra denominação que ele fazia parte anteriormente. Então nós vemos que essa denominação ela se originou de uma rebeldia, de uma desobediência. Então essa denominação nova, da qual esse pastor que nós estamos imaginando faz parte, ela é fruto da desobediência. Qual o sentido, qual a autoridade que esse pastor tem para pedir submissão dos seus fiéis? Aqui é a questão que eu deixo. Vamos prosseguir no nosso raciocínio. Essa denominação atual surgiu de uma rebeldia de um pastor contra o seu antigo pastor, contra a sua antiga denominação. Vamos agora para essa antiga denominação. Provavelmente, quase que de certeza, ela surgiu através de uma revolta que houve com outra denominação mais antiga. E esse pastor que fundou essa denominação que nós estamos imaginando agora, se revoltou contra o seu antigo pastor, contra o seu antigo líder, por algum motivo. E fundou essa tal denominação. Essa mais antiga denominação que eu citei, ela surgiu em algum momento da história também por causa de uma rebelião. E se nós retrocedermos na história, nós vamos encontrar Martinho Lutero se revoltando contra a Igreja Católica. De lá surgiram todas as denominações, todos os grupos protestantes. Agora, a pergunta que eu faço: com qual autoridade um atual pastor, que é fruto de diversas divisões, diversas revoltas, diversas rebeliões, com qual autoridade ele ordena que os seus fiéis sejam submissos a ele, sendo que ele faz parte de uma denominação rebelde contra outra denominação anterior? E assim sucessivamente, até encontrarmos a revolta protestante, que deu origem à reforma, também chamada Reforma Protestante. Perceberam como é muito incoerente um atual pastor pedir obediência dos seus fiéis? Com qual autoridade ele pede obediência, ele ordena obediência, ele ensina obediência, se ele mesmo é fruto da desobediência, da divisão, da rebeldia? E mais, vou contar aqui uma história real que aconteceu comigo. Eu fazia parte de uma denominação, então eu fiz parte dessa história. Na época, eu fazia parte de uma denominação evangélica que tinha um pastor nos liderando. Veio um outro pastor para ajudar esse pastor, que já era o nosso líder. Esse segundo pastor, que veio fazer parte da nossa denominação, se rebelou contra o nosso pastor que nós já tínhamos como líder, e abriu uma nova denominação. Lembro que após esse episódio, ainda estava naquele clima
da divisão. O nosso primeiro pastor, o qual nós estávamos do lado dele, ele reuniu os fiéis que restaram com ele, porque o outro tinha levado uma parte da congregação com ele, para abrir uma nova congregação. Então, o nosso pastor, que nós ficamos do lado dele, ele foi ensinar a respeito disso, de divisões. E ele falou que aquele pastor que se rebelou estava em pecado de rebelião. Ele até comparou, fazendo referência a uma passagem bíblica, ao pecado de feitiçaria, que seria a rebelião do pastor que saiu do nosso meio, levando algumas pessoas. Veja só, esse mesmo pastor, ele não parou para pensar que ele era fruto de divisões, de revoltas, de rebeliões, porque é assim que surgem as novas denominações protestantes. Geralmente é assim. Se há exceções, tudo bem, mas o que nós vemos, na maioria das vezes, são frutos de revoltas, de divisões, de rebeliões, de desentendimentos entre os líderes. Para complementar, o que eu acho muito absurdo ainda é que esses pastores ensinam que eles foram colocados por Deus. Aqui eu deixo uma questão também interessante. Quando foram instituídos por Deus? Quando foram colocados lá, naquela denominação, por Deus? Um questionamento que eu faço e eu deixo aqui. Por quê? Vamos pensar um pouco mais. Se ele disse que ele recebeu essa autoridade pela imposição das mãos, como que o sacramento da ordem, é incoerente também, porque o protestantismo nega o sacramento da ordem e a sucessão apostólica. É complicado, né? Se torna, de certa forma, contraditório. Se nós pensarmos que Deus ele colocou aquele pastor lá através de uma visão, através de uma revelação, então esse pastor, né, os pastores de modo geral, não podem condenar esses pastores que saem e fundam novas denominações. Porque como que ele vai saber se esse pastor que fundou uma nova denominação não teve uma autorização de Deus através de uma revelação, através de um chamado interior? Deste modo, ele já não teria fundamento para acusar de rebelde o pastor que fundou uma nova denominação. Espero que vocês tenham refletido, tenham entendido aqui o que eu quis passar, né? A incoerência, o impasse do protestantismo com relação à hierarquia, porque eu vejo que é muito contraditório. Eu quis passar aqui para vocês, que vocês refletissem também comigo a respeito disso, tanto protestantes que nos acompanham, como católicos também.